Imagine ser tão pobre que seus pais pedem a um médico que compre seu bebê recém-nascido. Foi assim que a vida de Jackie Chan começou em Hong Kong. De uma infância repleta de dificuldades e treinamento exaustivo aos contratempos de Hollywood e ao eventual estrelato, sua jornada é nada menos que extraordinária. Jackie enfrentou condições brutais em uma academia de teatro, aceitou trabalhos perigosos para sobreviver e lutou contra a rejeição em Hollywood antes de finalmente traçar seu caminho único. Esta é a história chocante e inspiradora de como Jackie Chan transformou a luta em triunfo. Jackie Chan nasceu em 7 de abril de 1954, em Hong Kong, em uma época de intensa agitação política e social. Seu nascimento foi dramático. O parto foi tão complicado que sua mãe precisou ser operada e a pressão financeira sobre sua família foi imensa. Eles tiveram que pedir dinheiro emprestado a amigos apenas para pagar o médico. Em um momento de desespero, seus pais chegaram a perguntar se o médico poderia comprar o filho recém-nascido. O nascimento de Jackie ocorreu em um cenário de uma região que ainda estava se recuperando das consequências da Guerra Civil Chinesa. Refugiados invadiram Hong Kong, aumentando sua população de 600 mil em 1945 para mais de 2 milhões no início da década de 1950. Seus pais estavam entre os refugiados que fugiram da China continental para escapar do caos da tomada do poder pelos comunistas. Apesar da pobreza que enfrentaram, a infância de Jackie foi uma mistura de dificuldades e privilégios surpreendentes. Sua família morava no prestigioso distrito de Victoria Peak, lar da elite de Hong Kong e de dignitários estrangeiros. No entanto, suas condições de vida estavam longe de ser luxuosas. Eles ficavam nos alojamentos dos empregados da residência do cônsul francês, onde seu pai trabalhava como cozinheiro e sua mãe como governanta. Esse ambiente incomum proporcionou a Jackie uma infância única. Ele brincou com os filhos de embaixadores e foi exposto a diferentes culturas, algo que mais tarde o ajudaria em sua carreira internacional. Uma parte fascinante e chocante do início da vida de Jackie foi o passado secreto de seu pai. Charles Chen, originalmente conhecido como Fang Daolong, foi um espião do Kuomintang, o Partido Nacionalista Chinês. Quando jovem, ele trabalhou como guarda pessoal de um general nacionalista de alto escalão, carregando um rifle que uma vez disparou acidentalmente e caiu no chão. Quando os comunistas assumiram o controle da China continental, os laços de Charles com os nacionalistas colocaram sua vida em perigo. Forçado a fugir, ele deixou para trás 2 filhos pequenos de um casamento anterior e escapou para Hong Kong, mudando seu nome para Chen Chiping. Jackie só ficou sabendo da espionagem de seu pai e de seus meios-irmãos depois de adulto. O fato de ter crescido na residência do cônsul francês proporcionou a Jackie experiências que moldaram seu caráter. Um de seus primeiros momentos heróicos ocorreu quando ele enfrentou os valentões locais para defender seu amor de infância. Um indício do herói de ação que ele se tornaria mais tarde teve uma virada dramática quando seus pais o enviaram para a China Drama Academy, em Hong Kong. Ele tinha apenas 7 anos de idade e, a princípio, tudo na escola parecia empolgante. Jackie observava as crianças de sua idade brincando e rindo, o que fazia com que parecesse um lugar divertido para se estar. Quando seu pai perguntou por quanto tempo ele queria ficar, o entusiasmo inocente de Jackie o fez responder: para sempre. As despesas mensais foram cuidadosamente calculadas, com $100 de Hong Kong para o curso, $50 de Hong Kong para alimentação, $20 de Hong Kong para acomodação e $10 de Hong Kong para outras necessidades. Naquela época, isso era muito dinheiro. A realidade por trás da nova vida de Jack estava longe de ser animadora. O contrato que seus pais assinaram tinha termos chocantes. Nele, a academia não se responsabilizava por nenhum ferimento, doença ou até mesmo morte. O mestre Yu Jim Yuen, que dirigia a academia, tinha controle total sobre as crianças. Ele tinha permissão para puni-las, até mesmo em níveis extremos. Se a escola decidisse que uma criança tinha potencial, poderia enviá-la em excursões sem perguntar aos pais. Se os pais tentassem interferir, seriam multados. Essas condições eram severas e inimagináveis para crianças pequenas. A vida cotidiana na academia era brutal. O dia começava às 5 horas da manhã com corrida, seguida de alongamentos dolorosos e prática de Kung Fu. As refeições eram pequenas e simples, com congee no café da manhã e sopa simples com tofu no almoço. Os alunos dormiam no chão duro em um quarto compartilhado e não era permitido ir ao banheiro durante o treinamento. O mestre Yu tinha uma regra rígida.
Se você pode se mover, você pode voar. O treinamento durava mais de 12 horas por dia, com os alunos realizando saltos e acrobacias em superfícies duras, sem nenhum equipamento de segurança. A rotina exaustiva levava cada criança a seus limites, e a jovem Jack também teve que passar por isso. Mas isso logo chegou ao fim. O primeiro passo de Jackie Chan no mundo do cinema aconteceu em 1962, com um filme chamado Big and Little Wong Tin Bar, também conhecido como Seven Little Valiant Fighters. Na época, ele tinha apenas 8 anos de idade e atendia pelo nome de Yuan Lau. O filme, filmado em preto e branco, mostrou seu talento desde o início. Em uma cena, o jovem Jack lutou contra um adulto e até cantou. Acreditava-se que o filme estava perdido há décadas, até que foi redescoberto em 2009 no Hong Kong Film Archive. A versão completa de 106 minutos só ficou disponível ao público em 2016, quando apareceu inesperadamente no YouTube. Esse foi um importante vislumbre dos primeiros dias de Jack, muito antes de ele se tornar um astro mundial. No início da década de 1970, a carreira cinematográfica de Jack estava enfrentando dificuldades. Em 1971, ele atingiu seu ponto mais baixo. Embora tenha participado de 14 filmes somente em 1973, o setor cinematográfico de Hong Kong estava passando por um período difícil. Era difícil encontrar trabalho, e Jack decidiu se juntar a seus pais em Canberra, na Austrália, em busca de um futuro melhor. A vida não era fácil lá. Trabalhava em canteiros de obras, ganhando menos de 1 libra, cerca de 25 horas por dia. As tarefas eram perigosas e fisicamente exaustivas. Jack admitiu mais tarde que esse foi um dos momentos mais infelizes de sua vida. Enquanto trabalhava para sobreviver, ele também conseguiu frequentar brevemente a Dixon College, mostrando sua determinação em continuar aprendendo mesmo em tempos difíceis. Foi durante seu tempo em canteiros de obras na Austrália que Jack ganhou seu famoso nome. Um de seus colegas de trabalho, um construtor chamado Jack, o colocou sob sua proteção. Jack achava o nome verdadeiro de Jack, Kong Seng, muito difícil de pronunciar. Então ele decidiu chamá-lo de Little Jack. Com o tempo, esse apelido se transformou em Jack. Mais tarde, quando Jack iniciou sua carreira em Hollywood, ele decidiu manter o nome para o público de língua inglesa. Para seus fãs chineses, ele continuou usando o nome Cheng Long, que significa Becoming the Dragon, tornando-se o dragão. Em 1976, Jackie Chan ainda estava trabalhando na construção civil quando recebeu um telegrama de Willie Chan, um produtor de filmes de Hong Kong, que mudou sua vida. Willie havia ficado impressionado com o trabalho de dublê de Jack em filmes anteriores e lhe ofereceu um papel na esperança de transformá-lo no próximo Bruce Lee. Essa oportunidade marcou o início da jornada de Jack para Hollywood e uma carreira que o diferenciaria de outros astros das artes marciais. O primeiro filme de Jack em Hollywood, The Big Brawl, 80, foi uma experiência difícil. Como foi seu primeiro papel em língua inglesa, ele teve que aprender todas as falas foneticamente, o que aumentou os desafios. A produção enfrentou várias dificuldades, inclusive discordâncias criativas com o diretor, Robert Klaus. Um incidente que se destacou foi quando Jack sugeriu saltar de um carro para uma cena, mas Klaus insistiu que ele simplesmente andasse. Jack protestou dizendo que ninguém pagaria para ver Jackie Chan andando. Para piorar a situação, o coordenador de dublês não tinha quase nenhuma experiência, o que dificultou para Chan fazer o que ele fazia de melhor. Ele teve que atuar ao lado de lutadores profissionais que não conseguiam acompanhar sua velocidade e agilidade. Após o fracasso do filme, o próximo papel de Chan em Hollywood foi um pequeno papel em The Cannonball Run, no qual ele interpretou um piloto de carros de corrida japonês. Suas habilidades em artes marciais foram reduzidas a uma única e breve cena perto do final do filme. Decepcionado com sua experiência em Hollywood, Chan decidiu voltar para Hong Kong. Essa mudança acabou sendo um ponto de virada em sua carreira. De volta ao país, ele se uniu a Sammo Cambohung e começou a criar alguns de seus filmes mais famosos. Durante esse tempo, ele trabalhou em sucessos como Winners and Sinners, Project A e Wheels on Meals. Esses filmes permitiram que ele desenvolvesse sua mistura única de artes marciais, comédia e acrobacias, que se tornou sua marca registrada. Em 1985, Chan deu outra chance a Hollywood com The Protector, mas a experiência foi tão decepcionante que ele prometeu continuar a fazer o tipo de filme que adorava em Hong Kong.
Refletindo sobre isso, ele disse: Hollywood havia me transformado em algo bobo, então voltei para casa para fazer meu tipo de filme. Em 1995, a carreira de Jackie Chan deu uma grande guinada com Rumble in the Bronx. Embora fosse tecnicamente uma produção de Hong Kong, o filme marcou um esforço deliberado para atingir o público ocidental. Ao manter o controle criativo, Chan pôde garantir que o filme refletisse seu estilo único. A New Line Cinema, a distribuidora americana, reconheceu o potencial de Chan e se empenhou em promover o filme, dando-lhe uma recepção calorosa como nunca antes nos Wana. Rumble in the Bronx tornou-se um grande sucesso, arrecadando mais de 32 milhões de tarn nas bilheterias dos Iwama. Na época, foi o filme de Hong Kong de maior bilheteria nos Estados Unidos. Seu sucesso não foi por acaso. Chan adaptou de forma inteligente a história e o cenário para atrair o público ocidental, mas não sacrificou seus elementos característicos, as acrobacias ousadas e o humor divertido. Essa combinação foi muito bem recebida pelos espectadores, consolidando o lugar de Chan em Hollywood. O sucesso de Rumble in the Bronx abriu novas portas para Chan, levando-o a uma série de produções americanas. A primeira delas foi Rush Hour, em 1998, mas a conquista de seu papel icônico em Rush Hour foi cheia de reviravoltas inesperadas. Na época, Chan não era a primeira opção para o filme. A equipe de produção inicialmente procurou outros astros das artes marciais, mas nada deu certo. A New Line Cinema considerou o orçamento e o 33 milhões a Harlows uma aposta, especialmente porque os filmes anteriores de Chan em Hollywood, Battle Creek Brawl e The Protector, haviam sido grandes decepções. O papel do detetive Carter também foi muito disputado, com atores como Martin Lawrence, Wesley Snipes, Chris Rock, Eddie Murphy e Dave Chappelle sendo considerados. Mas o diretor Brett Ratner tinha uma visão. Ele estava determinado a escalar Jackie Chan depois de ter se surpreendido com o desempenho de Chan em Rumble in the Bronx. Ratner até voou para a África do Sul, onde Chan estava filmando, para apresentar pessoalmente o projeto a ele. Quando A Hora do Rush chegou aos cinemas, tornou-se um sucesso instantâneo e lançou uma das franquias de comédia de ação mais bem-sucedidas de Hollywood. A trilogia arrecadou a impressionante quantia de 849 milhões de dólares em todo o mundo, superando em muito as expectativas. O primeiro filme arrecadou 244 milhões de dólares, transformando seu modesto orçamento de 33 milhões em um grande sucesso. Hora do Rush 2 tornou-se o mais bem-sucedido da série, arrecadando 347 milhões de dólares, enquanto Hora do Rush 3 acrescentou outros dos 58 milhões de dólares ao total da franquia. Apesar desse sucesso esmagador, o próprio Jackie Chan nunca entendeu completamente a popularidade do filme. Em uma entrevista sincera em 2002, ele admitiu que não gostava dos filmes e que não entendia o apelo deles. Embora Rush Hour tenha tido um desempenho incrivelmente bom nos Akneuarn e em todo o mundo, foi um fracasso na Ásia, arrecadando apenas os 12 milhões de dólares, em comparação com os 50 milhões de dólares que os filmes de Chan em Hong Kong normalmente arrecadam. Após o sucesso de Rush Hour, Jackie Chan assumiu outro projeto único com Shanghai Noon em 2000. Esse faroeste de artes marciais foi uma ousadia, misturando o Kung Fu com a cultura dos cowboys. Com um orçamento de 55 milhões, o filme rendeu os 99,3 milhões de dólares em todo o mundo e teve uma forte estreia em Hong Kong, arrecadando 1,2 milhão em sua primeira semana. A história foi parcialmente inspirada no filme de faroeste de 1971, Red Sun, que contava na história de um samurai japonês que se unia a um fora-da-lei americano no Velho Oeste. O sucesso do filme levou a uma sequência, Shanghai Nights, em 2003. No entanto, o diretor Tom Day revelou mais tarde que as escolhas de marketing da Disney podem ter prejudicado o filme. Por se concentrarem demais na comédia, deixaram de lado os temas mais profundos de amizade e exploração, que poderiam ter dado ao filme um apelo ainda maior. Em 12 de novembro de 2016, Jackie Chan finalmente recebeu seu tão esperado Oscar no 8th Annual Governors Awards em Los Angeles. Foi um momento inovador, pois Chan se tornou um dos poucos astros de ação a receber essa prestigiosa homenagem. Durante a cerimônia emocionante, Chan compartilhou uma lembrança comovente de seu primeiro encontro com um Oscar 23 anos antes, na casa de Sylvester Stallone.
Ele descreveu como tocou, beijou e até cheirou a estatueta, deixando suas impressões digitais nela. Esse prêmio veio depois de uma carreira de 56 anos e mais de 200 filmes, durante os quais Chen se esforçou ao máximo, quebrando inúmeros ossos no processo. Tom Hanks aumentou a importância da noite com um discurso memorável. Ele criou o termo Chantastic e comparou Chan a duas lendas do cinema, John Wayne e Buster Keaton. Hanks observou a mistura única de qualidades no trabalho de Chan, a presença dramática de Wayne e o brilhantismo cômico de Keaton. Ele enfatizou como Chan combinou essas características de uma forma que ninguém havia feito antes. Hanks também destacou que nem Wayne nem Keaton tinham a mesma coleção de erros de gravação ou sofreram tantas lesões por causa de seu ofício. Em 2024, Jackie Chan chocou o setor cinematográfico com seu papel em Uma Lenda. O diretor Stanley Tong fez uma escolha ousada ao usar a tecnologia de envelhecimento AID, transformando Chan, de 70 anos, em seu personagem de 27 anos. Isso fez de Chan um dos primeiros atores asiáticos a passar por uma manipulação digital tão extensa. O filme, uma sequência de A Myth, de 2005, acompanhava o professor Feng, interpretado por Chen, em uma aventura arqueológica que viajava no tempo. Embora a tecnologia tenha sido inovadora para o cinema chinês, os resultados geraram polêmica. Muitos espectadores chineses deram ao filme uma estrela, criticando a aparência envelhecida de Chen como robótica e estranha. Em 7 de abril de 2024, Chen comemorou seu 700º aniversário com uma mensagem sincera para seus fãs. Ele falou sobre como ouvir o número 70 fazia seu coração bater mais forte. Refletindo sobre sua carreira, ele compartilhou uma citação significativa de seu amigo íntimo, Sammo Hung. Poder envelhecer é uma coisa afortunada. Esse sentimento tem um significado especial para dublês como Chen, que constantemente arriscam suas vidas em seu trabalho. Chen expressou gratidão por seus 62 anos no setor de entretenimento e por ainda poder fazer filmes. Em resposta a fotos recentes dele com cabelos brancos e barba, Chen explicou que era para um papel em um filme, mostrando sua dedicação em se transformar para seu ofício. Will Smith também prestou homenagem a Chen no dia de seu aniversário, compartilhando histórias pessoais sobre o tempo em que trabalharam juntos em The Karate Kid. Smith revelou como Chen desempenhou um papel crucial na orientação de seu filho Jaden, que tinha apenas 11 anos durante a produção do filme em Pequim. O filme, que rendeu os 359 milhões de dólares em todo o mundo, aconteceu depois que Smith ligou pessoalmente para o escritório de Chen para apresentar a ideia. No início, Chen não entendeu, achando que ele mesmo interpretaria o garoto do karatê, mas acabou descobrindo que foi escalado como professor. A vida pessoal de Jackie Chan tem sido tão complexa e dramática quanto suas acrobacias na tela. Em 1982, ele se casou com a atriz taiwanesa Joan Lin em um dos casamentos mais incomuns que Hollywood já viu. A cerimônia foi realizada em uma cafeteria barulhenta de Los Angeles durante o horário de almoço, durando apenas alguns minutos. Um padre simplesmente perguntou: "Você aceita?" E eles acenaram com a cabeça, selando sua união sem alarde. O casamento deles, no entanto, enfrentou um grande desafio em 1999, ou quando veio à tona a notícia do caso de Chen com a rainha da beleza Elaine Ng. Elaine era 19 anos mais nova que ele, e o relacionamento deles causou uma tempestade na mídia. Quando Joan o confrontou, sua resposta foi inesperadamente calma. Ela lhe disse: "Não precisa se explicar, não quero que você a machuque e não quero que ela nos machuque." Movido por sua graça, Chen mudou seu testamento no dia seguinte, deixando tudo para Joan. Seu relacionamento com os filhos tem sido igualmente turbulento. O filho de Jack, JC, nascido em 1982, tem se esforçado para sair da sombra do pai. Em 2014, JC foi preso em Pequim por posse de drogas e passou 6 meses na prisão. Jack também admitiu ter sido fisicamente abusivo durante a infância de JC, uma vez jogando-o do outro lado da sala com tanta força que poderia ter causado sérios danos. Enquanto isso, a filha de Chen, Eta, nascida de seu caso com Elaine em 1999, teve uma vida completamente diferente. Apesar da vasta fortuna de Chen, no valor de 400 milhões de dólares, Eta foi vista em Toronto esperando na fila, por comida de graça, vestida com roupas grandes demais.
Ela falou abertamente sobre seu relacionamento distante com o pai, dizendo: "Ele não faz parte da minha vida. Ele nunca existiu em minha vida." Em seu livro de memórias de 2018, Never Grow Up, Chan revelou verdades chocantes sobre sua juventude. Ele admitiu ser um completo idiota durante o auge de sua fama, dirigindo bêbado com frequência e batendo carros de luxo como um Porsche e um Mercedes-Benz no mesmo dia. Ele chegou a ameaçar os fotógrafos que tentaram registrar as consequências desses incidentes. Seu início de carreira como dublê foi marcado por um comportamento imprudente, incluindo jogos de azar e visitas a prostitutas. As opiniões de Chan sobre as mulheres também foram alvo de críticas. Em uma entrevista de 1997 no programa Late Night with David Letterman, Michelle Yeoh o chamou de porco chauvinista, dizendo que ele acreditava que as mulheres deveriam ficar em casa, cozinhar e ser a vítima. A vida de Jackie Chan fora das telas revela um homem cheio de contradições, brilhante, imperfeito, resistente, mas profundamente humano. A jornada de Jackie Chan na produção de filmes começou no início de sua carreira. Em 1980, com apenas 26 anos de idade, ele lançou sua primeira produtora. Com o tempo, seus esforços se transformaram em um grande império. Seu empreendimento mais notável, a JCA Movies Limited, Jackie Chan Emperor Movies Limited, foi fundada em 2003 em parceria com o Emperor Multimedia Group. Essa empresa ficou conhecida por produzir sucessos como New Police Story, em 2004, The Myth, em 2005 e Robbie B. Hood, em 2006. Em 2009, Jackie expandiu suas operações, estabelecendo a Jackie & JJ Productions, uma empresa familiar que envolve sua esposa, Joan Lin Feng Chiao, e seu filho JC. Seu império continuou a crescer e, em 2015, ele uniu forças com a Sparkle Roll Media, solidificando ainda mais sua influência na produção de filmes. Jackie também se aventurou no fitness e no varejo, tornando-se o embaixador da marca California Fitness de 2005 a 2012. 4 filiais da academia na Ásia levavam seu nome, chamadas California Fitness, Jackie Chan's Sport Clubs, 10 clubes esportivos. No entanto, essa parceria terminou de forma negativa, quando a rede enfrentou problemas financeiros e acabou fechando as portas devido ao congelamento dos ativos. Outro desafio veio com seu endosso do shampoo de ervas Bawang. Uma revista acusou o produto de conter substâncias cancerígenas nocivas, o que levou a um processo judicial. No entanto, a Bawang ganhou o caso e recebeu uma indenização de $3 milhões de Hong Kong. Esse foi um capítulo desafiador na carreira de endosso de Jackie. Seus empreendimentos em restaurantes também passaram por altos e baixos. Em 2000, Jackie lançou uma cadeia de restaurantes chamada Jackie's Kitchen. A unidade de Tóquio foi inaugurada com entusiasmo no bairro de Shibuya, mas fechou apenas 2 anos e meio depois, juntamente com as filiais de Yokohama e Machida. Apesar desses contratempos, Jackie obteve sucesso mais tarde com o Global Food Culture Group. Esse empreendimento arrecadou impressionantes os 54 milhões por meio da colocação de ações, com Jackie e os principais acionistas, como Albert Young Shaoxing, do Emperor Group, vendendo 75 milhões de ações, representando mais de 15% do capital emitido. Em 2010, Jackie entrou no setor de cinema, lançando o Jackie Chan Cinema, em colaboração com o Sparkle Roll Group Lifty. Esse empreendimento não era apenas para ganhar dinheiro. Jackie queria promover filmes chineses locais e apoiar talentos emergentes no setor. A cadeia de cinemas tornou-se um participante importante no crescente mercado de filmes da China, beneficiando-se da bilheteria em expansão e da receita adicional das concessões. Isso provou ser um empreendimento de grande sucesso, alinhado ao rápido crescimento do setor cinematográfico da China. Os acordos de endosso de Jackie abrangeram setores e continentes, tornando-o um ícone global. Na China, ele fez parceria com grandes nomes como Canon e Pepsi, ganhando milhões. Entretanto, nem todos os endossos deram certo. O Volkswagen Caddy, apesar de uma campanha publicitária empolgante com Jackie, teve vendas decepcionantes. Outro revés ocorreu com os bolinhos congelados da Senior, que Jackie endossou até que um escândalo de saúde estourou. As autoridades descobriram bactérias nocivas nos produtos que Jackie apoiava até o surgimento de um escândalo de saúde. As autoridades encontraram bactérias nocivas nos produtos, causando uma queda acentuada nas vendas e manchando a reputação da marca.